Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. Preparação encerrada com ótima notícia para o duelo diante da equipe do Corinthians. Volante volta a treinar com o grupo e fica ainda mais próximo de retorno. As informações de mercado, tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia. Preparação do Cruzeiro encerrada para o duelo diante da equipe do Corinthians e com uma ótima notícia, Lucas Silva vai para o jogo, é isso mesmo. Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro trabalhando bem e colocando o Lucas Silva em condição de jogo. Treinou normalmente nesta terça-feira e agora só depende do técnico Leonardo Jardim. O Cruzeiro não tendo aí nenhuma baixa para este compromisso em relação aos que vem atuando para o duelo desta quarta-feira, quando a bola vai rolar na Neoquímica Arena diante da equipe do Corinthians. O Cássio está de volta, Matheus Pereira e Wanderson novamente podendo iniciar, e aí o Leonardo Jardim, se quiser, tem aquele time base que vem atuando já e que o torcedor sabe muito bem, com Cássio, com William, com Fabrício Bruno, Vidalba, Kaique, Lucas Romero, Lucas Silva, Christian, Wanderson, Matheus Pereira e Caio Jorge. Aí tem a questão do Fagner. Cruzeiro não vai pagar a multa e o jogador desfalca a equipe nesta quarta-feira em São Paulo. Vamos acompanhar então, mas é uma ótima notícia para o time do técnico Leonardo Jardim, a presença do volante Lucas Silva. Por falar em volante, Matheus Henrique hoje treinou com bola com todo o elenco. Pela primeira vez, o Matheus Henrique trabalhando de forma integral com o grupo, e a informação é a seguinte: ele precisa de no máximo mais 2 semanas aí treinando com o grupo para voltar a ser relacionado, para ficar à disposição do técnico Leonardo Jardim. O Matheus Henrique, que não joga desde aquela derrota para o Muxucruna. O Cruzeiro acabou perdendo aquele jogo. Na partida seguinte veio a transformação na escalação e aí, depois disso, o Cruzeiro acabou se encontrando, engrenou e hoje tem esta grande campanha na temporada, liderando a Série A do Campeonato Brasileiro. Todo mundo bastante aí focado, concentrado para seguir com esta campanha invicta. De qualquer forma, o Leonardo Jardim espera até a hora ali do jogo para ver também, né, a recuperação dos atletas. Cruzeiro que jogou no domingo e volta a jogar nesta quarta-feira. Muito trabalho para a turma do Departamento de Saúde e Performance na toca da Raposa 2. Sobre mercado, hoje surgiu aí um novo nome, que é do Brian Rodrigues. É um atacante de 25 anos, o jogador pertence ao América do México. As referências, inclusive, são bem positivas deste atleta, que é uruguaio, tem ótimos números. O Santos tentou negociar recentemente e aí esbarrou numa alta pedida financeira. E a informação que a gente tem é a seguinte: o nome foi trazido pelo colega Thiago Fernandes. O Brian Rodrigues, ele realmente está em uma lista aí de jogadores observados pelo Cruzeiro. Tem uma negociação avançada? Ainda não. Tem um interesse hoje do Cruzeiro de observar esses atletas que seriam aí úteis ao que pensa o técnico Leonardo Jardim. Então, tem uma idade legal. A pedida do América do México, que foi de 8 milhões de euros ou de dólares, se não me engano. Aí a moeda tem que ver, ela faz um pouco de diferença, né? 8 milhões de euros, que foi a pedida do América do México para o Santos. Agora, tem uma questão salarial também, que o atleta pediu lá para o Santos e o Santos resolveu pular fora, né? Então, caso o Cruzeiro pense em avançar,
Seria uma negociação aí com custos bem altos, principalmente na questão salarial. Repito, é um nome que é observado, que é monitorado, que interessa. Agora, para avançar para uma negociação, tem algumas barreiras aí para serem rompidas. Enquanto isso, o Cruzeiro tem conversas também no mercado com outros nomes. O técnico Leonardo Jardim tem seguidas reuniões com todo o departamento de futebol para encontrar a peça que vai encaixar no time do Cruzeiro. Então, repito, e sobre o Brian Rodrigues, que é um nome sim observado, mas que ainda não tem uma negociação mais firme para uma vinda aqui para o Cruzeiro. Vamos seguir acompanhando. Fato é que a diretoria quer encontrar aí no mercado para a sequência da temporada. Hoje tivemos aí uma ótima notícia, que é Matheus Henrique treinando com o grupo pela primeira vez desde que se machucou lá naquele duelo com o Chukruna. Mais aí umas 2 semanas no máximo, ele continuando nessa evolução, já estará à disposição do técnico Leonardo Jardim. E aí ele não pegou o Cruzeiro ajustado desse jeito, né? Então eu acho que a gente pode aí ganhar um baita reforço, né, para essa sequência, para essa segunda metade da temporada, né? Um Eu recurso acho que não, eu tenho talvez, certeza. Pode ir, Pedro. que talvez no mercado não nos ofereça, né? É um cara com a qualidade do Matheus Henrique, que já conhece seus companheiros, diferente do Japa, né? Ele perdeu um tempo, mas ele já estava ali, ele já estava mais inserido dentro de um contexto de disputa do que o Japa, né? Então acho que a gente precisa pensar muito bem nisso aí. Mas eu acho que é um atleta aí que vai agregar muito, mas que ele vai precisar de trabalhar muito também para poder alcançar ali seu espaço nesse time, porque é um jogador de qualidade, mas que está vendo seus companheiros num nível extremamente satisfatório, né? Eu estou muito tranquila com o retorno do Matheus Henrique, primeiro porque eu acho que o clube não precisa forçar a barra e nem ele. Ele pode voltar no momento que ele estiver 100% apto, e aí é para a gente evitar relesões, né? Isso é muito importante. E segundo, porque o momento do time é muito bom. O Cruzeiro está encaixado dentro do seu time titular. Para além dos 11, o Cruzeiro tem ali 3, 4 peças que entregam muito bem. Então, ainda faltam alguns setores, mas o Cruzeiro vai muito bem, obrigado. E com isso você eleva o nível, né, do seu time. Seja o Matheus Henrique em algum momento retomando a titularidade, e aí seja jogando na vaga do Christian, seja jogando na vaga de um Lucas Silva, aí eu não sei, o Matheus Pereira, aí ele vai ter que brigar, ele vai ter que correr atrás aí desse tempo perdido, que obviamente não é culpa dele, né, mas é uma fatalidade que aconteceu. Fato é que, assim, não me preocupa nem um pouco essa questão dele retomar a titularidade de cara, dele ter que brigar, porque eu acho que o Cruzeiro precisa de elenco. Tá muito claro que o Leonardo Jardim não vai ficar repetindo o time quarta e domingo quando o calendário tiver dessa forma. Nós vimos isso agora, o Gabigol entrando na vaga do Matheus Pereira, e eu acho que esse tem que ser o nível de elenco que a gente deseja, que a gente almeja. Você tem um jogador do calibre do Gabigol para substituir um jogador do calibre do Matheus Pereira dentro de um encaixe de time. E aí, nesse contexto, nessa lógica, o Matheus Henrique vai entrar para ser esse cara, que às vezes vai jogar numa quarta-feira e um outro vai jogar no domingo e por aí vai. Mas agrega muito dentro dessa janela mais modesta que o Cruzeiro vai fazer, não falando financeiramente, mas a nível de número de peças, querendo ou não, é um grande reforço para a gente. Como o Pedro falou, talvez ninguém vai trazer um meio-campista dessa qualidade, né? Agora na janela do meio do ano. Tem o Jorginho, mas já está aí há mais tempo. Então, assim, excelente notícia e agrega demais é que o Cruzeiro tenha cada vez no seu elenco mais esse tipo de dor de cabeça, sabe? Atletas muito bons para a mesma função, porque eu acho que é isso que a gente precisa para brigar sempre nesse nível aí que nós estamos de faixa de tabela, porque quem briga sempre no futebol brasileiro é quem tem elencos com esse nível de profundidade aí, que você não sabe se joga o Lucas Silva ou o Matheus Henrique, o Christian ou o Matheus Henrique. É isso aí que a gente precisa para realmente competir nesse nível daqui para frente. Matheus Henrique, na época, me deixou muito triste. E hoje eu fico mais ainda, sabe por quê, Rafa? Porque era um jogador que destacava no time que não jogava nada do Fernando Diniz, e o jogador que se destacava no início de trabalho do Leonardo Jardim. Quantas vezes nós falamos aqui numa transmissão, num pós-jogo, que o Cruzeiro perdeu, mas quem se destacou foi o Matheus Henrique. E eu fico muito curioso, lógico que não vai ser agora, mais para frente, quando o Matheus pegar e voltar ao ritmo que ele estava,
como que vai ser o Matheus Henrique jogando com esse time agora do Leonardo Jardim. E é um jogador que volta agora e com um Cruzeiro diferente. Porque se fosse lá atrás, nós já estaríamos aqui desesperados para o Matheus Henrique já estar em campo. Então é um jogador que vai entrar no tempo certo, aí é a oportunidade, cara. É um jogador suspenso, é um jogador que vai ser poupado e ver como que ele vai aproveitar a oportunidade. Porque hoje ele vai ter que lutar pelo seu espaço, entendeu? Mas fico muito curioso para daqui a um tempo com o Matheus com ritmo 100% recuperado, ver como que ele vai se comportar nesse time do Leonardo Jardim. Porque sem esse conjunto sólido que nós temos hoje, ele já foi muito bem, imagina agora. O Fagner tem aí seus 35, vai para 36 anos, né? Mas estamos no mês 7. Faz uma temporada, acho que melhor do que todo mundo esperava, né? O que o Fagner vem jogando de bola, não joga amanhã por causa da questão da multa, mas eu já falei sobre isso, tem até a questão do filho dele também. Eu acho que o Cruzeiro poderia pensar aí com carinho, porque é um lateral... O Fagner, eu acho que ele nunca vai ser nota 5, 4, né? Tá muito maduro. Regular. E além disso, o Fagner, paz e amor aqui, né? Chega firme, mas não tem, às vezes, aquelas entradas que a gente já viu nos tempos de Corinthians. É um caso para ser bem pensado, eu diria. O que vocês acham? E o filho do Fagner, ele é o capitão da seleção sub-15, né? Se eu não me engano, a seleção brasileira sub-15, o filho do Fagner. E lá o Berlante Samuel perguntou para ele, né? Ele falou, não, agora eu tô paz e amor. Cara, o Fagner não falhou no Cruzeiro. Em todos os jogos do Cruzeiro, o Fagner é aquele lateral de encher os olhos? Não. Mas é aquele lateral regular. Ataca bem, defende bem, o que o futebol precisa. E às vezes nem parece que tá com essa idade, tá? Porque enquanto tá em campo, tá correndo muito, tá ajudando o Cruzeiro muito em campo, e fora o respeito que o Fagner passa. Querendo ou não, o atacante pensa 2 vezes antes de fazer alguma coisa com ele em campo. É um cara que, se Deus quiser, o Cruzeiro indo para a Libertadores será fundamental no Cruzeiro para uma Libertadores. É uma renovação aí que tem total meu apoio. Eu acho que vale a pena o Cruzeiro olhar com certo carinho, né? Acho que pro ano que vem tem que ponderar a questão física do Fagner, que a gente já tem visto em alguns momentos que ele precisa de ser preservado. Acho que a questão salarial também, né? A gente, na atual temporada, não arca com a totalidade dos vencimentos do atleta, né? A gente tem o Corinthians aí pagando uma parte dos vencimentos do Fagner. Mas eu concordo muito com o Samuel e com o Gabriel. É um atleta, assim, regular. Eu acho que de falhas, assim, do Fagner, eu lembro daquele gol que o Cruzeiro acaba sofrendo contra o São Paulo, que ele poderia ter abordado o Ferreirinha de uma maneira melhor, mas aí não é algo também, acho assim, tão gritante, pesa muito o fato de você sofrer o gol. E é interessante o fato de ter o Fagner, até para uma mudança de característica, né? O William é um lateral muito mais ofensivo e o Fagner é um cara mais defensivo, um cara de ficar um pouco mais, como a galera gosta de falar, na base da jogada, apoia mais na boa, assim, mas tem uma taxa de assertividade nos cruzamentos interessantes. Então, acho legal o Cruzeiro pensar nessa situação, principalmente toda essa questão envolvendo também a questão do filho dele, né? O Samuel falou aí do Henrique, e aí, assim, é um menino que pro ano que vem provavelmente já pode até assinar ali um vínculo profissional, né? Vai estar provavelmente com seus 16 anos. Então, o Cruzeiro tem que olhar tudo isso com muita atenção. Mas acho que o fator da idade pode pesar com relação, assim, de uma forma negativa ao Fagner. Porque a gente fala de um Cruzeiro muito intenso, de um Cruzeiro que quer ter ali mais vigor físico, e aí talvez o Cruzeiro possa olhar para nomes mais jovens no mercado, né? O que é um processo natural também. Mas acho que eu entendo a empolgação do torcedor com o momento do Fagner, mas o Cruzeiro faz muito bem de deixar isso para um outro momento. O contrato dele é até o final do ano, o Cruzeiro pode aproveitá-lo até o final do ano. Acho que dá para trabalhar essa situação com muita cautela, para não, às vezes, entrar numa empolgação, acabar fazendo ali um movimento que para o ano que vem pode parecer errado. Ô Pedro, mas uma permanência do William é importante também a permanência do Fagner. Por que eu falo isso? O Fagner com o William no Cruzeiro, ele não joga todos os jogos. Aí a questão física já muda um pouco, porque não é um atleta novo, mas ele não é titular todos os jogos. Vem acontecendo o rodízio, Fagner, William, Fagner. Por isso que o Fagner também consegue apresentar um bom futebol, porque não tá tendo aquela sequência de todo jogo ter que ser o titular do Cruzeiro. Eu gostaria muito que essa dupla continuasse para 2026 do Cruzeiro, tanto Fagner quanto o William. Eu até estava lembrando aqui, porque a gente comenta muito do Caio com o Christian, mas o Samuel foi um dos que, na época, defendeu e gostou bastante da contratação do Fagner. Nessa época eu ainda não... Não referência não, já defendi cada coisa aí que... Aproveita que você acertou essa. Valeu a tentativa, mas... Eu estava assistindo essa aí, eu ainda não estava aqui na firma. O saldo é mais negativo.
o saldo é mais negativo do que positivo. Então, Valor que eu diga, imitando o Verón. Nessa aí eu tava no horário de almoço lá na minha outra firma e tava ouvindo vocês na época e lembro de você defendendo aqui a contratação dele. E assim como o Pedro, nesse dia, eu também não tava muito empolgada, não, assim, não me encantava, mas para mim é um dos jogadores mais regulares da temporada, eu já falei várias vezes, para mim ele é titular dessa equipe, sempre que estiver apto, traz um equilíbrio ofensivo e defensivo muito bons para o Cruzeiro. A partida que ele faz no Maracanã é impressionante, acho que o Cruzeiro não sairia com o resultado, ou pelo menos com a performance que teve se ele não fosse titular ali. Acho que vai ser uma perda enorme amanhã, já era esperado, né? Mas é um jogador realmente muito consistente. Agora, para a renovação tem que ser analisado a questão da pedida salarial e do tempo de contrato. Se for dentro de um tempo de contrato adequado e uma pedida salarial adequada, eu vejo com muito bons olhos. Se for algo que fuja do racional para um atleta da idade que ele tem e do que o Cruzeiro entende que seria um salário justo, aí eu já acho que não vale tanto a pena, por melhor que seja a temporada dele, porque aí você já começa a ir por um caminho que é perigoso, assim, de depois de uma grande temporada fazer um contrato meio megalomaníaco, assim. Mas dentro de uma racionalidade, eu gostaria muito. E aí ver o que ele pretende também, né, de carreira, se ele deseja ficar no Cruzeiro, e aí vocês recuperaram a fala aí do Jardim, jogadores que queiram vir ao Cruzeiro por conta do projeto do Cruzeiro, né? Se esse for o desejo dele, aí acredito que dentro de uma racionalidade, de um contrato legal, tanto a nível de tempo quanto de salário, não teria por que não conversar para renovar. E ainda tem o bônus do Henrique, né? Porque é um jogador muito jovem, tem entre 14 e 15 anos, né? Então está sendo ainda lapidado e, obviamente, ter um bom valor também na sua categoria de base. Ele é um camisa 8, né? Muito promissor, mas ainda é um adolescente, então precisa ser formado, tem um caminho longo a ser percorrido. Nem gosto de ficar analisando muito jogos de atletas dessa idade, mas, querendo ou não, é um bônus também. Então, mas concordo muito com o que o Pedro falou, não acho que é momento para falar sobre isso, não, porque tá muito bem do jeito que tá, espera o final do ano e aí analisa a situação dele e também de outros atletas que têm contratos se encerrando aqui no final do ano. E tem a situação também, não sei se o Samuel sabe informar a gente, o tempo de contrato com o Corinthians, né? Às vezes muda. Mais um ano. Mais um ano, né, Samuel? Mais um ano só. Eu acho que como ele tem o vínculo com o Corinthians, né, dá pra deixar aí mais pra frente, né? Não tem essa urgência toda pra resolver essa questão aí do Fagner. Mas eu até falei na época, mas eu acho que me surpreendeu. Eu acho que ele fez aí um primeiro semestre aí, os 7 primeiros meses de 2025 de altíssimo nível. Muito legal.